temos estudado um pouquinho sobre aquilo que em teologia é chamado de apologética, defesa da fé. E nós temos visto alguns grupos, alguns que até se dizem cristãos, e justamente olhando para as Escrituras para confrontar as práticas e dessa forma, inclusive, olhar para a nossa própria prática para ver se a nossa prática está de fato dentro do padrão bíblico. O nosso coração, irmãos, e o nosso contexto de vida, certamente cria, né, em nosso coração e nossa mente algumas crenças. A gente vai recebendo isso durante a vida. E muitas vezes nós recebemos influências que não tem nada a ver com a Bíblia. Nós recebemos influências que não tem nada a ver com Deus, né? E por isso, de tempos em tempos, é importante nós fazermos uma limpeza, né, no nosso HD, né, porque geralmente a gente começa a colocar alguma coisa nas mentes lá que está fora do padrão que as Escrituras realmente nos ensinam. E não só olhando objetivamente para as Escrituras, como padrão essencial para a nossa fé, mas até mesmo olhando as exceções, porque através dos desvios, através de alguns erros, a gente reforça a postura correta, né? Nós não aprendemos somente com as coisas boas, nós aprendemos também com as coisas ruins, né? Acho que foi ontem, né, que nós colocamos na mensagem do dia a dia, ou no devocional, que todos os conselhos são bons, até os maus. Não sei se você ouviu lá o áudio, mas a ideia é que quando você recebe um conselho que você vê claramente que aquele conselho é um conselho errado, é um conselho ruim, serve para reforçar a sua postura correta, né? Serve para você avaliar. Eu brinco que muita coisa eu aprendi na vida, eu aprendi com as pessoas fazendo errado, porque eu aprendi como não fazer. E a partir daí, você então segue, isso aqui eu não vou seguir, esse padrão aqui eu não vou experimentar, né? Então, os conselhos, seja eles bons ou ruins, se você tiver o discernimento necessário, né, e o padrão e o critério bíblico para mensurar cada conselho, até o conselho ruim vai servir para que você reforce a sua postura e o seu caminho e tudo mais, né? Existia até uma piadinha, né, que dependendo de quem vem um conselho, você já tem a resposta contrária a fazer, não é assim? Então tem pessoa que você fala assim, fulano só dá bola fora, o que ele falar para você fazer, você faz o contrário que vai dar certo. É mais ou menos assim? Então conselho até o ruim é bom, mas a gente tem que estar constantemente avaliando esses conselhos, avaliando essas situações, para que a nossa prática de vida esteja de acordo com a palavra de Deus, né? Nós já começamos a estudar o neopentecostalismo, e aí nós fizemos a distinção, e eu quero reforçar isso aqui, que neopentecostal não é a mesma que pentecostal. Apesar de nós termos diferenças nas duas linhas, né, mas o neopentecostalismo, a própria Igreja Presbiteriana do Brasil já considera isso como um desvio doutrinário, uma heresia de fato, um erro teológico, e que nada tem a ver com o cristianismo. Então é por isso que nós estamos tratando do neopentecostalismo. Mas vamos relembrar aqui rapidamente, para a gente avançar, irmãos, aqueles princípios, né, relacionados à falsa religião. Então, primeiro, ela não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Sempre tem alguma coisa a mais, né? Eu quero aproveitar, não sei se está assistindo a gente hoje, o nosso irmão Roberto Júnior, lá do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer, ele me enviou 2 livros de presentes, né? Até um livro relacionado ao nosso tema. Eu quero agradecer porque depois que eu terminar a leitura, nós já começamos, aí a gente deve fazer algum parecer também, que é um tema, no mínimo, intrigante, né? Que é o Pentecostal Reformado. É o título do livro. Pentecostal Reformado. E o pastor, então, ele está defendendo a tese que é possível ser pentecostal e também reformado, né? Estou lendo o livro, já li o primeiro capítulo. Apesar de ter alguns referendos de peso, né, nos prefácios, e alguns referendos até questionáveis, mas a ideia principal dele é que é possível.
como a gente nunca vai para nada sem preconceito, né, eu estou na expectativa de ser direcionado à minha base, contrária à minha base. Para mim, não tem como. O pentecostalismo, mesmo sendo uma linha onde os pontos essenciais do evangelho, né, são fundamentais também, e por isso nós consideramos os irmãos pentecostais, né, inclusive acolhemos ele no momento da ceia e tratamos com os pentecostais como irmãos, apesar que o contrário não é verdade, né? Provavelmente, se você é um presbiteriano nascido, geralmente você nunca tomou ceia com um assembleiano na igreja Assembleia de Deus. Primeiro porque ele já faz o culto no sábado, que é só para membros, é um negócio seletivo. Então, ele já não vai te convidar, ele vai te convidar para você ir no domingo lá, que é o culto normal. Mas na Santa Ceia, que geralmente é no sábado, aí só vai o clube do Bolinha, ninguém mais entra. Então, já é uma postura da parte deles. Segundo, se porventura você for para um lugar que não exista igreja presbiteriana, você procurar uma igreja Assembleia de Deus, porque nesse ponto eles são fantásticos, né? Tem igreja Assembleia de Deus em todo lugar, né? Inclusive a NASA está vendo lá que eles mandaram uma sonda para Marte, parece que já tinha uma igreja Assembleia de Deus lá. Porque eles têm em todo lugar, né? E aí você chega nessa cidade, não tem igreja presbiteriana, você procura uma igreja Assembleia de Deus, o cara não vai te aceitar numa boa, não. Você é pedobatista, você não recebeu batismo por imersão, tal. Então, a dificuldade é muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Mas nós consideramos irmãos, aceitamos, recebemos. Né? Inclusive hoje nós vamos ter à noite no culto a recepção pública de alguns irmãos. Alguns irmãos vieram de igrejas pentecostais e nem por isso você fala, não, você tem que batizar de novo, ou você tem que fazer determinada coisa. Não, simplesmente nós reconhecemos. Agora, em relação essa ideia de ser pentecostal e reformado, aí já é um distanciamento bastante grande. E nesse livro, pelo menos no primeiro capítulo, desculpa que eu não citar o autor, que eu ainda não gravei o nome, ele já no primeiro capítulo ele diz assim, olha, eu tive contato com a fé reformada, é bíblica, não tem como contestar, mas eu não posso abrir mão das minhas experiências. Aqui já me deu um sinal de alerta, porque se a Bíblia não é suficiente, inclusive para questionar as minhas experiências, imagine alguém que vem do espiritismo, que teve um monte de experiência sobrenatural lá, e ela chega assim e fala assim, eu sou um kardecista reformado, porque eu não posso abrir mão das minhas experiências que eu vivi no espiritismo. Você não ia aceitar isso de uma maneira muito fácil, não é verdade? E outra questão que ele apresenta no livro é que ele não pode abrir mão da sua tradição, porque ele é filho de missionários, que desde lá dos Estados Unidos está envolvido com a obra pentecostal, que o pai dele ensinou ele a expulsar demônio, tarará. Então, 2 pontos que de cara já reforça mais a minha tese do que a dele. Né? Existe pentecostal reformado? Eu ainda continuo, pode ser que até o final do livro eu mude e eu vou ter a humildade para chegar para você, irmãos, eu mudei de ideia, é possível sim. Mas pelo que eu estou lendo lá, é muito mais um temor do autor em perder, porque ele está vendo muita gente saindo da igreja pentecostal e vindo para a igreja reformada. Então é muito mais uma reação para tentar preservar os membros. Gente, vocês não precisam sair. Vocês podem ficar aqui sendo pentecostal reformado. É mais uma tentativa de preservação de membresia do que realmente uma tese com amparo bíblico e amparo sério, vamos assim dizer. Mas estou no primeiro capítulo. Mas independente disso, os nossos irmãos pentecostais são tranquilos no sentido daquilo que é a base, da essência. Agora, os neopentecostais já é um desvio totalmente humano,
e com foco totalmente extra-bíblico, onde a teologia da prosperidade e tantas outras ensinamentos acabam se fundamentando a essência da fé deles, que aí está em pleno desacordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, por isso caracteriza o neopentecostalismo como uma seita. Quem são os neopentecostais? Nós já citamos, eu vou relembrar aqui depois. Então, além da Bíblia, Jesus também não é o centro, como o único mediador. Aquilo que Jesus fez na cruz não é suficiente, você tem que acrescentar alguma coisa a mais. Quer ver uma prática simples disso? Culto de libertação. Ok? O que é o culto de libertação? É a declaração de que a obra de Jesus na cruz não foi suficiente para te libertar, é preciso de um processo. Né? Então você tem que participar de uma campanha lá de várias semanas ou vários eventos para então alguém declarar que você está liberto em Cristo Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz que se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se você conhece a verdade vos libertará e pronto, acabou. 1 João 5 vai dizer que aquele que é nascido de Deus, aquele que passou pelo processo da conversão, do novo nascimento, o maligno não lhe toca. Satanás não pode nem chegar perto de você no sentido de possessão, é impossível, biblicamente falando. O verdadeiro crente, ele fica possesso de Satanás? Em hipótese nenhuma, porque o que habita nele é o Espírito Santo. Então, é incompatível. Então, veja, mas quando você desvia da Bíblia e da suficiência de Cristo, aí então algumas práticas vão começar a ser introduzidas, ok? O que mais? A salvação não é pela graça, a salvação é por méritos, você tem que fazer alguma coisa para alcançar a salvação. E a Bíblia diz que por mais que a gente faça qualquer coisa, sempre vai ser insuficiente. Nós devemos fazer por gratidão a Deus, nós vamos fazer porque reconhecemos que nós precisamos de Deus. Agora, não fazer algo na expectativa de, Deus, eu estava na escola dominical do dia 23/5, então dá um jeitinho aí, me coloca no céu. Não é pelas obras, você faz por gratidão, tudo bem? E vimos também que, geralmente, nas seitas heresias, a interpretação da liderança assume maior autoridade do que a Bíblia. Né? Eu não me esqueço de uma situação, uma vez, estudando sobre o neopentecostalismo, um líder dentro de uma dessas raízes neopentecostais, pegando o texto de Marcos, que fala da figueira, né? Marcos 11, e aí ele fala assim, aqui Jesus pecou, quando secou a figueira. Foi um ato impulsivo de Jesus. Peraí, meu amigo. A Bíblia inteira diz que Jesus encarnado foi tentado, mas nunca pecou. Né? Aí como que um líder, numa determinada igreja, vai chegar, não, Jesus pecou. Pronto, já coloca por terra todo o padrão bíblico. Então, se Jesus pecou nessa situação da figueira, então alguns já vão falar, Jesus pecou quando ele brigou lá no templo, colocando os caras para fora, debaixo de pontapé e safanão. Jesus pecou quando chamou os fariseus de hipócritas, ou quando chamou o próprio povo dele de filhos do diabo. Né? Vocês são filhos do diabo porque vocês obedecem e seguem a prática dele. Então veja, se você dá uma brecha dessa, que Jesus pecou porque secou a figueira, então Jesus agora se torna como um de nós, meu amigo. E aí acabou o plano da redenção. Então veja, um detalhe põe por terra todo o padrão. E às vezes o líder, inclusive, mantém essa situação. E não segue um padrão coerente de interpretação bíblica, né? Não obedece o gênero literário, o contexto e tudo mais. Então, nesse sentido, irmãos, nós dividimos aí a nossa aula entre os pentecostais e neopentecostais, e aí fizemos essa divisão que está aí no nosso slide. Pentecostal, quais são as igrejas que representam esse grupo? Então, a Igreja Assembleia de Deus, pentecostal, metodista wesleyana, evangélico quadrangular, Igreja Evangélico Brasil para Cristo, Pentecostal Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil,
Igreja Casa da Bênção, Igreja de Deus no Brasil, são todos movimentos pentecostais, geralmente datados de 1900 para frente. Né? Geralmente até 1960 você tem esse movimento pentecostal. A partir de 70, 80, de um modo mais vivo, que é o que eles chamam da segunda onda, ou terceira onda, né, do pentecostalismo, é que surge os chamados neopentecostais, que são Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, as comunidades, né, Renascer, Sara Nossa Terra, e alguns pentecostais que adotaram a teologia da prosperidade, que acabaram abraçando a teologia da prosperidade. O nosso foco são os neopentecostais. Então vamos lá. Nós apresentamos a diferença, né? O que o pentecostal crê? Primeiro, ênfase nos dons carismáticos. O que vem a ser isso? Eles acreditam que alguns dons, que a Bíblia diz que são dons para confirmar a palavra, são dons ainda presentes hoje. Né? Então, por exemplo, dom da cura. Pastor, falar em dom da cura é diferente de falar de cura? Sim, é diferente. Milagres acontecem hoje? Sim, a todo instante. Você pode orar por alguém e Deus pode curar essa pessoa. Essa pessoa pode clamar diretamente a Deus e Deus pode curá-la. Então, cura existe hoje? Sim. Milagres existem hoje? Sim. Agora, dom de cura. Qual que é a diferença? Dom de cura é a capacidade que Deus dá para um indivíduo, e esse indivíduo, em posse do dom, ele então é instrumento de cura para qualquer pessoa. Isso você vê nos apóstolos. Né? A palavra de Deus diz que a sombra de Pedro passava sobre os enfermos, e os enfermos ficavam curados, a sombra. O avental ou um lencinho de Paulo era levado até quem estava enfermo e tal pessoa ficava curada. Então, o dom de cura apresenta o fato de que a pessoa, o indivíduo, ela recebe um dom específico e ela passa a ser instrumento de cura. Tá? Aí fala, mas hoje tem e depende da fé do outro. Não, então isso não é dom de cura. Por quê? Porque quando nós falamos em dom de cura, aquele que recebeu esse dom, ele manifesta a cura sobre as pessoas, inclusive independente da fé das pessoas. Que é o exemplo, por exemplo, da ressurreição. Quando Pedro ressuscita Dorcas, né? Ou quando Paulo ressuscita lá o menino, que cai, isso, tem um nome lá o Cezinha, que é Eutico. Isso. Então, quando Paulo e Pedro realizam essa questão da ressurreição, que é uma cura, né? Precisou da fé dessas pessoas? Não, elas estavam mortas, não tinha nem como expressar fé. Então, o dom de cura, irmãos, dá ao possuidor do dom o mecanismo para aplicar cura em terceiros. Tanto que a promessa lá de Marcos 16 é: se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Não é poderão, dependendo da fé. Não, ficarão, era algo certo. Hoje, nós desconhecemos essa prática desse dom. Mesmo aqueles que são usados por Deus como instrumento, e o cara tem lá vários históricos, de orou, e as pessoas foram curadas, ele não tem a capacidade de chegar lá no hospital lá e resolver o problema da pandemia. Se alguém tivesse o dom de cura, meu amigo, ele chegaria lá e resolveria o problema. Seria seria perseguido pelos planos de saúde. Entendeu? Mas isso não existe hoje. Agora, pastor, existem pessoas que oram e parece que... Mas não muda a realidade da questão do dom. Né? Certamente você já orou em algum momento na sua vida e Deus mudou a situação. Às vezes seu filho estava doente, você orou, dali a pouco ele melhorou. Aí por causa disso, agora você vai pôr uma plaquinha lá na frente da sua casa: ora-se para a cura de crianças, porque eu orei pelo meu filho e ele sarou. Não, foi uma resposta específica da oração de Deus e ação
totalmente de Deus para a sua vida. Pronto, acabou. Né? Mas os pentecostais acreditam que esses dons ainda são presentes, apesar de todos esses questionamentos bíblicos. A questão da revelação, para eles, ainda está em vigor. O dom de línguas, como manifestação da recepção do Espírito Santo. E o dom de prodígios, sinais, maravilhas. Mas tudo isso, irmãos, são questões secundárias da fé que a gente trata como uma perspectiva paralela, não essencial para a salvação. Por isso que nós tratamos os irmãos pentecostais sem nenhum problema. Para eles, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, e na nossa visão, não. Na hora que você ouve o Evangelho, e Deus abre as portas da fé salvadora, e você crê, nesse momento você já é selado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência posterior. Da onde que eles tiram isso? Eles tiram isso do livro de Atos. Lá de Atos 8, quando Filipe vai pregar o evangelho lá em Samaria, e todos eles haviam se convertido, batizados, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então, baseado lá em Samaria, eles falam, está vendo? Ó, pessoas convertidas só receberam o batismo do Espírito Santo posteriormente. Mas tem um motivo do caso de Atos 8. Porque Samaria, os samaritanos e os judeus, primeiro, não se davam. Segundo, eles falavam a mesma língua. Tanto que no registro de Atos 8, você não vê manifestação de dom de línguas com o recebimento do Espírito Santo sobre os samaritanos. Porque eles falavam o mesmo idioma. E esperou-se os apóstolos chegarem em Samaria para que, através das mãos dos apóstolos, eles recebessem o Espírito Santo. Por quê? Para referendar para os apóstolos que Deus estava aceitando os samaritanos. Então, os apóstolos que eram judeus, eles deveriam reconhecer que Deus estava aceitando os samaritanos, e, ao mesmo tempo, mostrar para os samaritanos que a autoridade apostólica, a autoridade do ensino, a autoridade do padrão da igreja que estava nascendo, vinha através de quem? Dos judeus, dos apóstolos. Só isso. Veja, Atos é um livro histórico. Quando eu pego um livro histórico e transformo isso num padrão do dia a dia, eu já desprezei o gênero literário, e aí, consequentemente, eu vou trazer uma doutrina errada. Da mesma forma, todos os outros registros de Atos, nós estudamos a semana passada, nós fizemos um exemplo disso, mas todos os outros registros de Atos, em relação à manifestação de dons carismáticos, são registrados na perspectiva histórica, algo que aconteceu e que cumpriu determinadas profecias. Não significa que tem que acontecer tudo de novo hoje. Tudo bem? Então vamos lá. A vida de oração para o pentecostal é fonte de poder para a santidade e manifestações miraculosas. Irmãos, oração nunca é demais. Não é verdade? Inclusive, uma das questões que eu sempre bato na tecla aqui é que a nossa vida de oração precisa ser melhorada. Né? Eu ainda sonho com a reunião de oração tendo muito mais frequência de pessoas do que ou igual às reuniões de estudo bíblico. Pessoas que venham se derramar na presença do Senhor, que venham clamar, que venham orar, que venham buscar. Isso até os irmãos que vieram da igreja pentecostal para a igreja presbiteriana, parece que perderam essa prática. Porque, infelizmente, lá é colocado como oração, como a fonte do poder. Se você quer ter poder, você tem que orar. E, na verdade, a oração é fonte de comunhão, né, irmãos? Não é a oração por si só que vai te conduzir à santidade e vida. É a oração associada à sua mudança do dia a dia. São as virtudes no dia a dia. Você pode, pouco importa se orar um dia inteiro e depois, nos demais 6 dias da semana, continuar vivendo uma vida de pecaminosidade e de falta de virtudes do Espírito Santo. Mas no pentecostalismo, a oração é como se fosse uma situação mágica, entendeu? Que você vai, então, alcançar toda e qualquer situação sem nenhum esforço. Eu vou continuar sendo o bronco que eu sou, vou continuar sendo a pessoa rude com a minha esposa, mas eu vou orar toda noite para que Deus
faça com que ela me ame. Meu amigo, se a sua oração não te conduzir a uma mudança de vida, inclusive, não vai adiantar nada, né? Senhor, eu quero colocar na tua presença a vida do meu vizinho, para que ele possa conhecer ao Senhor. Mas se você nunca for lá pregar para o seu vizinho, meu amigo, não vai adiantar muita coisa, né? Então, a vida de oração, ela é associada a todo um arcabouço de situações relacionadas à vida cristã. Ela é um detalhe, né? Se você só ora, mas não tem o estudo bíblico, não tem a prática desses ensinos bíblicos na sua vida, você vai ser uma pessoa que ora muito, só isso, né? Não vai gerar transformação nenhuma. Mas, vamos lá. Então, a ênfase na experiência sobrenatural como manifestação da comunhão e vida com Deus, gerando autoridade sobre a comunidade. A ideia de que, se ele fala alguma coisa na perspectiva revelacional e acontece, isso gera a autoridade sobre as pessoas. Você lembra? O pastor falou isso e aconteceu, rapaz. Então, olha, é melhor a gente baixar a bola com ele, porque esse homem aí, ele fala as coisas e acontece. Não é por isso. O padrão bíblico de autoridade vai ser de exemplo de vida. Quando você pega lá para as cartas pastorais e você vai ver as características exigidas pelas escrituras para que alguém exerça liderança na igreja, qual que é o padrão lá? Vida. Em todas as áreas. O cara tem que ser irrepreensível, o cara tem que lutar contra as suas próprias inclinações, ele tem que ser exemplo na sociedade, ele tem que ser exemplo na família, ele tem que ser exemplo na igreja, ele tem que ter comunhão com Deus, ele tem que ter conhecimento bíblico, ele tem que ser moderado, temperante, ele não pode ter vícios. Veja, as exigências bíblicas apontam para uma vida com Deus, e não para determinadas práticas que muitas vezes são realizadas só dentro de um contexto litúrgico. Você viu o cara como ele adora Deus, ele levanta a mão e chora, olha que coisa linda. Tá, mas e como que ele é lá fora? Como que ele é na família? Como que ele lida com as contas dele? Ele compra e paga? Ele entrega as tarefas do curso de liderança em dia? No curso de liderança, se você já não faz as tarefas, não entrega em dia, o que você está falando para o professor? Não confie em mim, porque eu sou um cara, não coloque eu como líder da igreja, porque eu vou falar para você que eu faço uma coisa e não faço. O cara não faz nem a tarefinha que você pediu para o curso para o cara fazer, ué. E aí eu fico imaginando assim, se aqui no curso ele já não entrega em dia, já não faz a tarefa corretamente, como que esse cara é como um empregado? Como que esse cara é como funcionário? Se o cara quer ser líder da igreja, mas o cara não está disposto a pagar um preço para investir um pouquinho mais de tempo na igreja, e vir suar aqui com o pastor, na hora do pega para capar, aí você fala assim, mas peraí, o cara só quer que põe cadeirinha na frente para ele sentar e ficar olhando o povo de cima, que é uma característica que a nossa igreja já não tem, por uma postura minha, não pela denominação. Porque quando você vai para a igreja neopentecostal, o que acontece? A neopentecostal não tem, porque o foco é o líder. Mas na igreja pentecostal, o que acontece? Você tem 200 cadeiras aqui e 500 aqui. Por quê? Porque é ascensão social. Se você esquece de chamar alguém que é chamar de líder para sentar aqui, meu amigo, vira uma maior bafafá na igreja, hein? Porque a ênfase, irmãos, não é vida lá fora, é vida dentro da igreja. E não, dentro da perspectiva bíblica, é o todo. Não é assim que funciona? Pelo menos é assim que eu tenho aprendido, e é assim que eu tenho ensinado por 25 anos dentro da igreja. É a sua vida que vai demonstrar realmente qual que é o seu papel. Infelizmente, em muitas igrejas, inclusive pentecostais, o que vale é o exterior. Não deveria ser assim. É o todo. Como diz o ditado, né, Cris? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Não é assim? Isso não serve para nós. Isso não serve.
padrão bíblico é o todo. Ah, pastor, é impossível ser perfeito. Eu concordo contigo, é uma luta diária. Mas esse é o seu alvo. Você vai lutar para isso. Toda hora você tem que estar pedindo perdão, tendo que pedir perdão para um, pedindo perdão para outro, vira e mexe, você faz, não desliza. Mas é um processo. A gente tem que, pelo menos você tem que ver que você está nesse processo. Ok? E depois a imposição de usos e costumes, como também padrão da igreja pentecostal, né? Geralmente a igreja pentecostal ela dá mais ênfase nisso, tem mudado muita coisa, mas ainda dá, não posso cortar o cabelo, ou então só tem que usar paletó, ou no caso da igreja congregacional, tem que usar véu, mulher tem que usar véu, não pode sentar junto. Então, isso são usos e costumes. A Bíblia, ela não coloca isso como uma prática essencial para a salvação, né? Mesmo a questão do véu lá, por exemplo, você vê que é só em Corinto que é tratado e tem um contexto cultural específico da cidade de Corinto, porque que as mulheres deveriam usar véu se elas não tivessem cabelo comprido. Esse era o padrão. Mas era um contexto totalmente cultural da época, por conta das prostitutas cultuais que se convertiam, que raspavam a cabeça, né? E vinham para a igreja, numa cidade marítima, onde o marinheiro, depois de não sei quanto tempo de viagem no mar, chegava e procurava lá uma prostituta cultual para, inclusive, agradecer aos deuses e ter relação sexual com ela. Então, essa mulher se convertia ao cristianismo, ainda estava com o cabelo curto, ninguém sabia se ela era uma sacerdotisa ou não, de Diana, né, de Afrodite. E aí, então, Paulo falou aqui, se você não tem cabelão, então é melhor que você use um véu, para que não aconteça um constrangimento aí, que as pessoas entendam que você não é como as mulheres que servem a deusa Diana, que serve a deusa Afrodite, e por aí vai. Era tão somente um contexto cultural. Aí eu coloco isso como essencial. Se não usar véu, vai para o inferno. Está fora de cogitação. Vamos caminhar mais um pouco aqui. E agora, falando já dos neopentecostais, além de grande parte das posturas do próprio pentecostalismo, eles acabam enfatizando, dando ênfase em algumas outras coisas. A questão do líder como ungido, né? A ideia é que o líder se torna como um semideus. Você pega, por exemplo, algumas comunidades, o cara não é mais pastor, o cara não é mais bispo, o cara não é mais apóstolo, agora ele é pai apóstolo. Daqui a pouco Deus vai ficar lá no fim da fila e ele, o líder, vai ser o Deus. Então, essa é a ênfase que eles dão. O que mais? Saúde e prosperidade, né, como direitos que podem ser garantidos por meio da fé e que Deus é obrigado a abençoar. Inclusive, define estratégias para se alcançar a prosperidade. Campanhas, objetos ungidos. Se você comprar, né, a água que veio lá do Rio Jordão, né, e pingar 3 gotinhas na sua caixa d'água, você vai ficar rico em 3 semanas. Então, você vê a mistura, né, de práticas, até parece simpatia, né? Você participar da campanha dos 18 domingos, sem falhar nenhum domingo, então você vai ter 18 mais vezes chances de ganhar na loteria. Uns trem que fica louco, não tem o porquê, mas vai ludibriando as pessoas através disso. E a confissão positiva, né, também é um exemplo deles, que é o exigir, por meio do nome de Jesus, que Deus realize a nossa vontade. E aqui que entra aquela questão que eu disse no início, que muitas vezes nós somos influenciados, né? É muito comum você encontrar pessoas que se dizem reformadas, em algum determinado momento, está amarrada em nome de Jesus. Como se Jesus não fosse soberano sobre nada, né? Ou então alguém chega para você, rapaz, que Deus te abençoe. Aí eu recebo em nome de Jesus. Pastor, eu recebo isso em nome de Jesus. Ou então você chega, você está vendo que vai acontecer. Está na cara, todo mundo está vendo que vai acontecer, porque a pessoa está fazendo a coisa errada. Ela subiu lá, sei lá, numa árvore, descalça para cortar a árvore em dia de chuva. Lembra da situação, né? Aí você fala assim, meu Deus do céu, esse cara vai acabar se acidentando. Aí o outro fala, está amarrado, pastor. Não está amarrado nada, meu amigo. O cara subiu descalço numa árvore, chovendo, cortando o galho debaixo da rede de energia. O problema foi porque eu falei?
que se acontecer uma tragédia? Não, foi a imprudência do cara. Aí o pastor fala, gente, não vai dar certo esse negócio, vai dar problema. Aí, está amarrado, bate na madeira. Veja, sincretismo religioso, você põe superstição, com confissão positiva, e com tudo mais. E isso dentro do contexto neopentecostal, sem nenhum problema. Inclusive a simonia, né, a venda de objetos sagrados, para eles. Você quer ver o dia que morrer um líder desse? Porque nós estamos ainda dentro da primeira geração, né? Na hora que morrer um líder de uma igreja neopentecostal, você vai ver, tá? Esse aqui foi o primeiro óculos que o líder fulano de tal usou e ficava sobre o púlpito. Quem dá mais? Vai ser mais ou menos isso, tá? Por quê? Porque já misturou tudo. Sim. Sim. Então, no caso, o padrão do líder tem mais autoridade que a Bíblia. Práticas que confrontam a suficiência da obra de Jesus Cristo, né? E tantas outras posturas que não têm amparo escriturístico. Então, tudo isso caracteriza como uma heresia, como uma falsa religião. Tá? Mas vamos lá, então vamos trabalhar, nós já falamos dos crescimentos, né, do pentecostal, e vamos ver aqui, tratar um pouco mais das características. Eu quero convidar você primeiro a abrir lá em Marcos 11, verso 23. Nós já trabalhamos um pouquinho com esse texto também. Aqui é o contexto da figueira, né? Então leia aí comigo, Marcos capítulo 11, verso 23. Vamos todos? Vamos ler o 22 e o 23. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Veja, nós pegamos esse verso separado, e aí nós pegamos aqui, ó, irmãos, você tem que ter fé em Deus. E aquilo que você determinar com fé vai acontecer. É o que Jesus está dizendo aqui. Meu Deus do céu, se isso não acontecer, rasga a sua Bíblia e joga fora. Então, se eu pego esse verso isolado e aplico esse verso em relação à sua vida, e como nós temos estudado no curso de liderança, né, através de um sermão, qual que é o nome mesmo? O erro alegórico. O que eu vou dizer? Irmãos, o que é um monte na sua vida aqui? Que você tem que falar em nome de Jesus para ser lançado no mar? Qualquer tipo de problema. É sua sogra? É um problema de saúde? Seja lá o que for. Você vai falar e vai crer, você tem que ter fé em Deus. Senhor, leva. Se lança no mar. E se você crer, isso vai acontecer. Então veja, eu estou pegando um texto, aplicando ele fora de todo o contexto, né, e fortalecendo um princípio, que é um princípio bíblico, que é a fé em Deus, mas para trazer uma interpretação totalmente fora do texto. Qual que é o contexto dessa fala de Jesus? Vamos ver? Você pega aí desde o capítulo 11, você vê aí a entrada de Jerusalém, verso 12, né? O contexto próximo aqui é a partir do verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome.
E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém frutos de ti. E seus discípulos ouviram isso. Aí foram para Jerusalém, do verso 15 até o verso 19, nós temos aqui um outro contexto, né, que é a questão da exortação de Jesus sobre aqueles que estavam ali vendendo as coisas dentro do templo. Né? Jesus vai dizer assim, o verso 17, também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Né? Verso 19, e vindo à tarde saíram da cidade. Verso 20, e passando eles pela manhã, provavelmente eles voltaram para Betânia, no outro dia estão voltando para Jerusalém de novo, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E aí nós temos o texto. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim fará com eles. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, credes que recebestes, será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Veja que Jesus, ele acrescenta a questão da fé e depois ele trata sobre perdão. Aí você fala assim: meu Deus do céu, o que tem uma coisa a ver com a outra? É preciso você conhecer um pouquinho da história, é preciso você conhecer um pouquinho dos símbolos judaicos e ver, por exemplo, que a figueira, dentro da visão bíblica, aponta para o próprio povo de Israel. Quando o povo de Israel é trazido para a Nova Canaã, eles têm lá 7 culturas, né? As oliveiras, a figueira, a videira, são 7 tâmaras, tal. Então, que estão descritos lá no Pentateuco. E a figueira, portanto, é um símbolo de Israel. Toda vez que Jesus fala a respeito de figueira, ele está falando a respeito do povo de Israel. Qual que era o contexto aqui? Jesus estava indo para Jerusalém, que era o centro religioso de Israel. Israel foi chamado para ser bênção para as nações. Todo aquele que abençoar Abraão será abençoado. Todo aquele que amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. Lembra disso lá atrás, da promessa para Abraão? Então, a ideia, e para Abraão é dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Israel foi chamado para ser esse centro que atraísse as pessoas para Deus. Esse era o objetivo da lei, esse era o objetivo da lei cerimonial e de todo o sistema religioso de Israel. O que estava acontecendo? Nós vimos pelo texto que eles haviam distorcido o objetivo de Israel e transformado o templo em covil de salteadores. Os princípios religiosos de Israel, ou da figueira, haviam sido corrompidos. E Israel era simplesmente como uma figueira frondosa, cheia de folhas, mas não produzia frutos. O que Jesus está fazendo aqui com a figueira é justamente apresentar uma disciplina sobre Israel. O judaísmo seca. E é por isso que depois o brotar da figueira, que é o cristianismo, já aponta para o início do período final, quando do sermão escatológico de Jesus. Então, quando Jesus amaldiçoa, ou na verdade ele aplica disciplina sobre o povo de Israel, ou sobre a figueira, essa é uma analogia de que, olha, Deus estava aplicando uma disciplina sobre o judaísmo,
Deus estava aplicando o fim daquele sistema religioso, porque o povo de Israel não cumpriu com o seu papel, e agora em Cristo a perspectiva missionária muda. Até os dias de Jesus, para alguém se achegar a Deus, ele tinha que vir para Israel, ele tinha que vir para o judaísmo. Vinde a Abraão. Agora com Jesus, o ministério terreno dele, aí muda a perspectiva. É aquilo que em missões nós chamamos de força centrífuga. Agora é o id. O sistema religioso não é mais esperar as pessoas vir até o Israel para ser abençoado, mas agora todos os discípulos de Jesus vão até os confins da terra levar o evangelho. Essa mudança é descrita com esse episódio. A aplicação da disciplina de Deus sobre Israel demonstra que o sistema religioso judaico fecha e que inicia uma nova etapa, um novo momento, que é a perspectiva do cristianismo. Então, quando Jesus afirma para Pedro de que aquilo que você determinar aqui, né, afirmar tendo fé, se aplica, e logo na sequência ele fala sobre perdão, ele está tratando sobre disciplina, que é a mesma ideia que corrobora lá com o texto de Mateus, que diz que quando o irmão pecar, você tem que ir lá com ele. Se ele se arrependeu, você ganhou o irmão. Se ele não se arrependeu, leva 2 ou 3 testemunhas. Não se arrependeu? Leva então a igreja. E se mesmo assim ele não ouviu a igreja, o que você faz? Exclui. Considera como gentil, como publicano, ou seja, como não crente. E Jesus fala, tudo aquilo que for ligado no céu, ou na terra, será ligado no céu. E tudo aquilo que for desligado na terra, será desligado no céu. Ou seja, aplicação de disciplina. E ele diz mais lá em Mateus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou conjunto. Qual que é o contexto que Jesus fala que vai estar com 2 ou 3 reunidos? Um contexto da aplicação da disciplina. Aquilo que a igreja determinar em relação à disciplina, Jesus está assinando embaixo. Jesus concede à igreja a autoridade para determinar o futuro e a aplicação, inclusive, espiritual sobre as pessoas. Por isso que a disciplina eclesiástica é um negócio tão sério e importante dentro da igreja. Então, quando Jesus aplica a disciplina sobre a figueira, ele reforça, olha, você, como igreja, meu amigo, aquilo que você determinar é o que vai acontecer. E aí ele trata com perdão na sequência. Então, tudo quanto em oração perdides, credes e recebedes, assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. E a situação, se você não perdoa, Deus também não aplica esse perdão sobre você. A afirmação, portanto, de Marcos 11, 23, é uma expressão da aplicação da disciplina de Jesus sobre Israel, e o reforçar de que Jesus deu autoridade à sua igreja para aplicar o mesmo poder de disciplina sobre a vida das pessoas. O que a igreja neopentecostal faz? Ela tira totalmente o contexto e coloca esse termo como se fosse um ensinamento para a confissão positiva. Não é. Nesse contexto, Jesus só está ensinando que aquilo que a igreja fizer em relação à disciplina de alguém, isso vai ser referendado no céu. Da mesma forma que ele trata lá em Mateus. Porque quando Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou convosco, ele não fala na questão litúrgica. Tem muita gente que usa isso, né? Vai fazer lá uma reuniãozinha de oração, lá tem 3 pessoas, fala, louvado seja Deus, irmãos, nós estamos em 3. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Não, ele não está falando de reunião de oração, ele não está falando de culto. Mesmo porque então você nunca poderia orar sozinho. Se a exigência para Jesus estar no nosso meio fosse o fato de ter 2 ou 3 pessoas reunidas, então nós nunca poderíamos orar sozinhos.
Quando Jesus diz, quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou convosco, ele está falando da decisão, da aplicação da disciplina. Aquilo que a igreja decidir, eu estou junto. O contexto é disciplina. Não é litúrgico, não é de comunhão. As pessoas usam errado também esse texto. E aqui, quando Jesus diz, olha, aquilo que você determinar tendo fé acontece, está falando sobre o juízo e a determinação eterna sobre Jerusalém, sobre Israel e sobre, inclusive, o princípio da aplicação da disciplina sobre as pessoas. Esse é o contexto. Jesus não está aqui ensinando, quando ele diz, né, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que isso vai acontecer. Isso não é uma referência literal. Se fosse assim, imagine, as empresas só iriam contratar engenheiro crente, né? E daqueles pentecostal. Ó, nós vamos fazer a segunda via da Anchieta, né? Descendo para Santos, ou mesmo quando foi construída Imigrantes, a outra faixa. Ó, nós temos um monte aí, nós temos uma serra no meio. Chama lá um engenheiro crente lá para ele determinar a serra, ficar tudo planinho, e aí a gente resolve o problema da construção da rodovia. Não é literal o que Jesus está falando aqui. Mesmo porque nem mesmo os líderes que se dizem tão poderosos, que se dizem tão espiritual, nunca conseguiram nem mandar o formigueiro, o montinho lá da formiga, o formigueiro que está lá no jardim da igreja dele, lançar no mar, quanto mais um monte. Então veja, ele pega esse texto, mas ele mesmo nunca fez isso. Por quê? Porque não é, ele nunca vai fazer de fato. Isso não é literal. Jesus não está falando aqui de aplanar a geografia. Aqui ele está falando de uma aplicação de disciplina. E o monte, irmãos, refere mais uma vez. Jerusalém estava na onde? Está ainda, né? Em cima do monte. O monte era o lugar que todo o sistema religioso subia para adorar. E Jesus fala, se você tiver fé, nós vamos pegar esse monte e nós vamos jogar no mar. E mar, dentro de um sistema escatológico, também é nações, né? Então você tem uma série de ensinamentos aqui bíblicos, mas não é a ideia literal da confissão positiva. Porque se eu decretar que aquele monte de formiga, aquele formigueiro que está lá, acabando com o meu jardim, em nome de Jesus, vai ser lançado no jardim do vizinho, não vai acontecer, meu amigo. Porque não é isso. Você precisa entender o contexto. Agora, quando eu não conheço o contexto, aí eu pego uma fala e aí determino uma teologia completamente furada, que é a teologia da confissão positiva. E aí eu jogo a culpa em você. Se você tiver fé e determinar, vai acontecer. Não, peraí, cara. O contexto aqui é da disciplina. Se a igreja, como igreja do Senhor, chegar para Israel, chegar para o sistema judaico e falar, está errado, Jesus está falando, isso vai ser confirmado. Como é o contexto nosso hoje aqui? Se nós chegamos para essas falsas religiões e como igreja do Senhor, declarar, ó, isso aqui é heresia. Jesus está falando, ó, estou concordando com vocês, porque é uma aplicação de disciplina. E tem que estar em coerência com todas as escrituras. Então, cuidado, irmãos. Textos isolados vão gerar práticas erradas. A confissão positiva não tem base aqui nesse texto. Tudo bem? Vamos caminhar então. Então, já falamos aqui várias outras características. Já mencionamos nas aulas anteriores. Geralmente os neopentecostais, eles vão te apresentar soluções, né, para problemas, seja emocional, físico, financeiro, emprego, cura, libertação. Eles têm todas as soluções. Cultos emocionais e de grande expressão corporal, principalmente quando você vai agora já para uma terceira onda, que são as chamadas comunidades, né? As comunidades, elas saem das igrejas neopentecostais ou pegam bastante influência da igreja neopentecostal, tanto que você vai ver essa confissão positiva nas comunidades, né? Você vai ver essa questão do louvor, o louvor que liberta, né? Como expressão de mudança, né? Inclusive existe
uma série, né? Um livro, editora Betânia, Louvor que Liberta. Então, está uma situação difícil, começa a louvar, porque o louvor liberta. Você descobriu que está com câncer, começa a louvar a Deus. Eu te louvo porque eu estou com esse câncer. E esse câncer, ó Deus, está no baço, e eu te louvo, porque se ele for para o fígado, aí que eu te louvo mais ainda. E aí Deus, porque você louva, Deus vai mudar a sua situação. Não é nada disso. Veja, experiência gerando prática. Não, Bíblia gera prática. Então esse emocionalismo, né? Todo aquele ambiente produzido para gerar emocionalismo, um ensino repetitivo. Você pega até as músicas, né? Às vezes a música é 7, 8, 12 minutos a mesma música. E aí num mantra repetitivo, né? E aí quem está dirigindo o louvor conduz você a entrar nesse mantra. Agora eles estão usando agora um outro sistema, eu não sou músico, eu não sei. Eles põem uma musiquinha lá no fundo, lá que fica só um tom lá. E em cima daquilo lá, o cara toca piano, o outro faz um baixo não sei do que, né, um solo de baixo, alguma coisa assim. Tudo para indução. Então, o foco não está no estudo, está na manipulação. A liderança carismática, manipuladora, né? Utiliza-se no meio de comunicação de massas. É aquela ideia que nós temos, uma tendência natural do Maria vai com as outras. Né? Isso aí é do ser humano. Você pega, faz um teste social. Dá 15 para cada um, junta lá umas 50 pessoas e fala, vocês vão ganhar 15, 20 cada um, para nós chegarmos lá na praça ali, perto dos bancos ali, e nós vamos começar a olhar para cima e apontar, falar, você está vendo? Você está vendo? Nossa, você está vendo? Está vendo? Só vai fazer isso, você não vai responder mais nada, você só vai falar, você está vendo, você está vendo. Quem aqui acredita que daqui a pouco você tem uma mini multidão lá olhando para cima e falando, você está vendo, você está vendo? Você duvida que isso pode acontecer? Eu não duvido. Porque se você tem um grupo fazendo, a tendência é fazer o quê? Se agregar ao grupo. Não é você chegar lá, pô, 50 aí está tudo louco, velho. Não tem nada ali. Mas daqui a pouco você está junto lá, você está vendo? Eu estou vendo. Você está vendo? Estou vendo. É uma tendência natural. Quer ver um exemplo disso, que foi usado de uma maneira ilícita como estratégia evangelística? Cruzada evangelística dos anos 60, 70. Querido, veja só, não estou criticando aqui, né, todo esse movimento, mas você pega para ver. Movimento de cruzadas evangelísticas. 15 mil pessoas se converteram. Passa um mês depois, continua tudo a mesma desgraça de sempre. Cadê a mudança de vida desses 15 mil? Não tem. Mas o que acontece? Lota o Maracanã e faz uma cruzada evangelística. E aí faz um apelo para as pessoas vir para o campo, que aí o pastor vai orar recebendo a Jesus. Começa a levantar 1, 2, 3 lá, dali a pouco, porque as pessoas têm a tendência de acompanhar a maioria. Isso é manipulação de massa. Então, tudo que tem muita gente acaba atraindo mais gente, nem se for pela curiosidade. Então, o que acontece? Se você oferece alguma coisa, se você traz algum benefício, a tendência é que você comece a agregar. E essa é uma estratégia que a comunidade neopentecostal faz e faz muito bem. Os caras dão muito mais ênfase nas campanhas de marketing do que do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não existe. Né? Por que eu tenho que trazer depoimentos? Por que o sistema de como é que chama? Que vem até do pentecostalismo, do testemunhos. Por que a questão do testemunho é uma das bases estratégicas dele? Porque quando eu trago um cara aqui que traz uma história próxima da sua, e aí o cara apresenta uma solução na vida dele, a tendência é o quê? Nossa, mas aí eu vi um cara que tinha uma história como a minha e mudou a vida dele. E aí se eu trago 3, 4, 20 testemunhos na mesma linha, falando que eles deram um monte de dinheiro para a igreja e por isso que eles estão nessa situação, qual que é a sua tendência? Falar, meu amigo, já tentei de tudo nessa vida. E não muda. Olha,
Vamos tentar mais essa. E aí, manipulação mais uma vez. Então, isso tem de Bíblia? Não, não tem nada de Bíblia. Quando você pega, inclusive, o próprio ministério terreno de Jesus, Jesus fazia um milagre para as pessoas e falava assim, ó, não conta para ninguém. Não era assim? Ó, vai, te apresente ao sacerdote, dá a oferta lá que o judaísmo pede para você dar, mas não conta para ninguém. Em vários momentos. Hoje, dentro da igreja neopentecostal, é o seguinte, o cara, aconteceu qualquer coisinha, o que ele faz? Põe em rede nacional, na televisão, e dizendo, eu sou da igreja tal. Isso é marketing. O que tem de evangelho nisso? Nada. E a tendência é gerar mais grupo, claro, porque essa manipulação, as pessoas têm a tendência de seguir uma situação de onde tem mais gente é para onde que eu vou. Isso em tudo na vida, irmãos. Você pega até no período vestibular, né, os cursos. Geralmente, dependendo da atuação de determinados grupos, para determinados trabalhos, para determinadas funções ou empregos ou cursos, eles fazem um trabalho, né, de divulgação, de exaltação daquela profissão, não sei o quê, que é justamente para você trabalhar com uma geração mais para frente, para que você tenha um certo número de pessoas voltadas para aquela área. É óbvio que você não tem aí, tem alguns cursos que você não precisa fazer muito disso, né? Mas existe algumas áreas que mudou baseado no marketing. Os conselhos regionais ou as classes começam a fazer divulgação e começam a fazer propaganda exaltando determinada profissão, né? Gerando na massa puxa, esse negócio é legal. E alguns cursos que não fizeram isso acabam morrendo. Você já viu propaganda de zootecnista? Alguém já viu propaganda na televisão sobre zootecnista? Agora sobre veterinário, você já viu? Por que aumenta o número de veterinários e os cursos de zootecnia estão quase fechando? Falta de marketing. Essas universidades, a não ser que os caras já é desejo dos caras fechar o curso mesmo. Fonoaudiologia, você já viu propaganda? Muito pouco. Tentaram fazer isso alguns anos atrás, mas muito pouco. A maioria dos lugares que você vai, o curso de fono está acabando. Aí o que vai acontecer? Daqui a pouco some o profissional, daqui a uma geração não tem profissional, aí então a necessidade do mercado, aí todo mundo vai querer ser fono. Aí incha o mercado, 300 fono para cada 2 pessoas. Aí vai morrer de novo. Muito, né? Voltou. Então, tudo isso é manipulação, mas por que eu estou fugindo aqui do contexto religioso? Para provar para você que essa situação, já num contexto natural de vida, já é manipulada. Agora imagine quando você acrescenta a fé nisso. Que é uma questão subjetiva. Aí você manipula. E aí você conduz para onde você acha que tem que ser. Então, essa é a dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Mas vamos lá. Venda de sonhos, né? Os testemunhos e o sucesso, de sucesso aqui. Eu quero dar oportunidade para o nosso irmão fulano de tal, ele vai dar um testemunho dele aqui. É aquela história, né? É sempre de superação e de vitória e de sucesso, geralmente na questão financeira. O que se faz? Se faz um levantamento, pesquisa de campo, quais os maiores anseios das pessoas. Você não precisa gastar dinheiro e mandar fazer uma pesquisa nesse sentido, porque isso é de conhecimento comum. Geralmente as pessoas se preocupam com a questão financeira, com a questão de saúde e com a questão de amor. Relacionamentos.
Não é à toa que você vai encontrar pelos postes da cidade Madame Zuleika. Joga-se tarô, resolve seu problema financeiro, traz o seu amor de volta e cura qualquer enfermidade. Sempre o foco vai ser esse. Não sei nem se tem a Maria Zuleika aí, a dona, tá? Eu falei aqui de cabeça. Amanhã depois ele leva um processo porque eu falei da Madame Zuleika. É só um exemplo, tudo bem? Mas esse é o foco. Aí o que o neopentecostal faz? Você ouve vozes, tem dores de cabeça, se sente sozinho, tem problemas financeiros, gostaria de ter uma vida mais confortável, então vem para cá que eu tenho a solução para você. Ele vai falar aquilo que justamente você quer ouvir. Agora veja se a campanha de marketing é assim. Você reconhece que é pecador? E que você precisa de arrependimento? E que seu problema financeiro é porque você é um descabeçado? Que você não tem tratado bem o seu cônjuge? E que você nem conhece os padrões bíblicos para isso? Imagina uma campanha publicitária nesse sentido. Você acha que vai surtir efeito? Não. As pessoas não querem ser confrontadas com seus erros. Elas pagam um psicólogo para poder falar dos seus erros e o cara fala, não, mas vai firme. Por que ela prefere o psicólogo do que o pastor na hora do aconselhamento? Porque o pastor vai chegar e vai desmascarar. Vai falar, você está pecando, você tem que parar com isso, se arrependa. Agora o psicólogo fala, não, é isso mesmo, as pessoas não te entendem. Mas vamos lá, nós vamos ter que fazer mais 10 sessões, porque aí é uma questão, cada sessão eu recebo, então não desiste não, tem que fazer 280 sessões para você estar boa. E aí o cara vai te segurando lá, 280 sessões. Mesmo porque se o cara for honesto contigo e resolver o seu problema na primeira consulta, ele passa fome, né? Como vai ser, né, Carlão? Então, eu falo, não, hoje eu só fui para te ouvir, eu preciso te conhecer melhor. E a minha experiência diz, 24 sessões para eu te entender, e aí depois mais 48 para eu trabalhar com cada ponto. Pronto, você está enrolado o resto da vida. Não é assim que funciona? Ou eu estou mentindo aqui? É assim que funciona. E você paga as 24 sessões iniciais, mais as 48 subsequentes, porque o cara não vai te confrontar, meu amigo. Ele não vai falar que você está errado, que aquela prática sua é pecaminosa. Não vai falar isso. Ele vai dizer, realmente, o mundo está sendo injusto com você. Ninguém te entende, é de fato. E a pessoa continuou pagando as sessões, porque vai ouvir sempre aquilo que ela quer ouvir. A igreja neopentecostal faz a mesma coisa. E ainda usa exemplos de outros, para que o fulano deu certo. Mas fala para mim, fulano, conta aqui para mim. Você quebrou a campanha? Você faltou algum dia? Não, bispo, de jeito nenhum, bispo. Eu vim todas as 352 sessões. Tá vendo, irmãos? Se você for fiel, eu dar-te-ei a coroa. É isso aqui que nós estamos vendo na vida desse cara. Se não der certo, a culpa é de quem? Sua. Pastor, mas não deu certo, porque aquele dia eu fiquei doente, não deu para ir. Não, quebrou, agora você tem que começar de novo, senão não vai dar certo. E o que eu já investi até agora? Não, isso aí já é perdido. Tem que começar a dar oferta tudo de novo. Isso é manipulação, irmãos. E por isso que nós caracterizamos como heresia. Agora, no que creem? Então vamos lá, autoridade espiritual. Os neopentecostais acreditam que o líder é um ungido de Deus, e que, portanto, tem autoridade celeste. A sua palavra, os seus ensinos são dados por Deus, e mesmo que não haja base bíblica. O apóstolo falou, o bispo falou, acabou. E como ungido, ele tem poder sobre Satanás e sobre os seus demônios. Ele tem poder para curar, para revelar, para julgar, para amaldiçoar. Então, é um cara intocável. Hoje, tal doutrina tem se mudado
para a chamada cobertura espiritual, principalmente dentro das questões de comunidades, né? As comunidades, elas são os neopentecostais maquiados. Então elas não querem cair naquela questão da Igreja Universal, da R.R. Soares, do chapeleiro lá, não querem entrar nesse padrão, então ele dá uma maquiada, então eles mudam alguns termos. O pastor aqui não é ungido, mas ele é a sua cobertura espiritual. Você não vai dar um passo sem falar com o pastor. O pastor determina, inclusive, com quem você vai casar. O pastor determina, inclusive, se você vai comprar ou não determinado bem. Porque ele é a sua cobertura espiritual. Se você quer ter bênção, então você tem que seguir rigorosamente o padrão que esse pastor fala. E aí o cara manipula, o cara assume o lugar do Espírito Santo na vida do crente. E a pessoa não faz absolutamente nada sem o aval do pastor. Eu cheguei a tratar de um caso, inclusive aqui em Araraquara, onde o marido e a esposa. E a esposa começou a se envolver com o trabalho da igreja. E ela foi ganhando posições de liderança dentro da igreja. E o marido era um cara meio tranquilão, estava focando aí em outras coisas, a questão do emprego, a questão do trabalho. E a mulher, o líder disso, depois líder daquilo, já foi dado o título tal, porque aí a questão do título também é uma das características. E aí, então, foi colocado na cabeça da mulher que o marido dela não estava à altura da espiritualidade dela. E que se ela quisesse crescer mais na denominação, ela teria que fazer uma escolha entre Deus e o esposo dela. Aí o marido veio me procurar. E o cara veio me procurar numa postura destruída. Porque a própria comunidade e a própria liderança colocou na cabeça dele de que o divórcio que ele estava vivendo, a culpa era dele. Porque ele não acompanhou a esposa no crescimento espiritual dela. E ele veio e falou, pastor, eu vou fazer o quê? Eu que causei tudo isso. Opa, peraí, meu amigo. Mas quem falou esse negócio pra você? Não, porque o bispo fulano de tal, ele falou isso para mim. Não, mas quem falou para sua esposa essa situação? Não, é a pastora, que é a mulher do fulano de tal, a pastora que tem mesmo, chegou para minha esposa e falou que eu estava sendo pedra de tropeço na vida dela, porque eu estava impedindo ela de crescer na autoridade. Então, veja aonde chega, irmãos. Uma igreja que acaba conduzindo as famílias para o divórcio, e tem isso em nome de Deus. E a pessoa faz porque o infeliz que se coloca como líder, como cobertura espiritual, determinou. Você acha que isso vem de Deus? É lógico que isso não vem de Deus. Mas a manipulação é de uma maneira tão grande que aqueles que estão envolvidos, eles falam assim, puxa vida, fazer o quê? Eu que fui culpado. E aí agora ele chega para o pastor e fala assim, e agora, o que eu faço? Não, agora você fica quieto aí. Deixa a sua mulher crescer, que agora é sua ex-mulher. Agora você larga lá. E vamos orar. Na hora que Deus vê que você mudou a postura do seu coração, vamos ver o que acontece. Pode ser que Deus restaure seu casamento ou ele te dê uma outra mulher depois. E a pessoa aceita isso. Aí a mulher cresceu, chegou lá, líder, ministério, não sei das quantas. Aí já tem um outro pastor lá divorciado, um outro pastor não sei das quantas, falou, esse está na sua altura, ó. Esse você pode casar com ele. Porque o objetivo lá da igreja é ter uma equipe de liderança comprometida.
Não importa se o cara é divorciado, se não, e se a própria comunidade é que incentivou o divórcio de um para casar com o outro. Nossa, a fulana com o Beltrano, imagina esse casal servindo a Deus, que bênção. Então vamos lá, vamos nesse procedimento, vamos separar ele do banana aqui, vamos separar ela do estranho ali, ou do descrente ali, e olha, vai ser uma bênção. Irmãos, isso é diabólico. E o negócio está entranhado já por dezenas de anos, que mesmo você mostrando a verdade para o cara não consegue se desvencilhar. Se Deus não mudar o coração do cara não consegue se desvencilhar. Por quê? Porque aí ele vai ter que reconhecer que ele foi um trouxa durante esses anos todos, manipulado por esse líder. É mais fácil o cara manter o rabinho entre as pernas e ficar na desgraça que ele está, perdeu a família, e ficar como um Zé Ruela sentadinho lá na igreja, do que ele reconhecer que ele foi manipulado por 10, 12 anos. Olha que difícil. E assim, esse sistema se perpetua. E assim, a história vai passando. Então, autoridade espiritual, onde eles desprezam a soberania de Deus e os próprios propósitos de Deus revelados nas Escrituras, e a vontade do líder passa a ser soberana. A vontade do líder passa a ser determinante. Né? Então, primeira característica, nós não cremos nisso. Somos todos irmãos, somos todos sacerdotes, temos todos igualmente acesso ao Pai, o Espírito Santo habita em todos os crentes verdadeiros. O pastor só está exercendo uma função dentro do corpo, mas não faz de mim alguém melhor do que você, mais crente do que você, ou autoridade no sentido espiritual. Eu sou autoridade de docência na sua vida. E eu preciso estar bem preparado nesse sentido, porque eu vou te instruir, vou te ensinar o que a Bíblia diz. Agora, isso não faz de mim alguém que vai determinar situações específicas e particulares da sua vida. Eu posso ser o seu conselheiro, não o seu guru. É claro, o aconselhamento cristão é uma coisa bíblica essencial. O ensino, o instruir, o acompanhar, o aconselhar. Agora, o que tem acontecido, inclusive, em muitos cursos de aconselhamento cristão? O cara tem que ser guru, porque eles trabalham com a ponta da cobertura espiritual. Isso aqui é terrível, irmãos. Isso aqui é escravidão. Cuidado. Segundo ponto que eles creem, confissão positiva, né? Nós já mencionamos alguma coisa. Então, por conta da ênfase no poder sobrenatural, em especial dos líderes, a confissão positiva é natural. Né? A vontade de Deus é submissa ao poder do líder, que exige, que decreta, que determina, que reivindica. É a chamada oração da fé. Senhor, eu não aceito essa enfermidade na vida do fulano. Senhor, nós determinamos que caia por terra agora todo espírito de enfermidade. Ou seja, essa confissão positiva como sendo algo que tem que mudar a postura de Deus. Um desses líderes uma vez abriu a Bíblia lá, pegou um texto histórico dentro dos evangelhos que trata da cura, né? Jesus curando determinado situação lá, que aponta para o poder de Jesus. Nós já estudamos isso na sequência do sermão de João. E aí ele pega e fala: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se isso não acontecer nesse culto hoje, nós então deixaremos de segui-lo, porque o Senhor não pode mentir. E aí então faz toda a manipulação, traz 50 pessoas lá que estão com dor de cabeça, a hora. Quem curou da dor de cabeça aqui? Amém. Está vendo, irmãos? Nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A ênfase vai ser dada nisso. E quem não curou, você está duvidando do seu coração, está faltando a fé. Por isso que é a oração da fé. Se você não tem fé, não adianta. E aí chega aos abusos, né? Eu já te contei a história do Serginho lá de Vicente Carvalho, né?
Serginho aidético, cadeira de roda, cego. Um bagaço. Aí vai para uma determinada reunião, o pastor chega lá e fala assim: olha, irmãos, Deus me revelou o seguinte, que Deus vai curar o Serginho. Vai restabelecer o Serginho. Aí esse povo já chora, já faz aquela festa toda. Eu estava presente nesse dia. Só que é o seguinte, Deus me revelou que eu preciso de, não lembro agora se é 3 ou 7, não lembro, vamos pôr 3. Eu preciso de 3 voluntários para ser cobertura espiritual do Serginho. E vocês vão fazer jejum de 3 dias. Nós temos aqui homens de fé, 3 ou 7, eu não lembro agora exatamente. Talvez o pessoal lá de Vicente Carvalho estiver me assistindo, depois coloca aí. Que lembrar da história. Aí depois de... E aí, irmãos, nós não temos homem de fé aqui nessa igreja? Pô, os caras estivador, meu amigo. Trabalhando no Porto de Santos, carregando saco de 60 quilos na cabeça o dia inteiro. Ficar 3 dias sem comer, o que vai acontecer com o cara desse? Hã? Se fosse tudo, sei lá, eu, né? Gente com aposentadoria dizendo, não, o cara vai, ó, eu vou lá para a minha estância, eu vou ficar 3 dias deitado na rede, tal, aí tudo pode até ser, o cara é estivador, cara. 3 dias. Aí depois de muita gente lá conseguiu lá, os 3 ou 7 lá. Falei, meu Deus, deixa eu ver. Aí ele falou, ó, a cura do Sérgio está atrelada à sua fidelidade. Se porventura um de vocês fracassar no jejum de 3 dias e 3 noites, então não jogue a culpa em Deus. Está na mão de vocês. O que aconteceu? O Serginho morreu. Passou lá um mês, sei lá, o Serginho morreu. Aí não tinha um infeliz desses pastores pentecostais para ir fazer o ofício fúnebre do Serginho. Sobrou para quem? Quem? O tonto do seminarista aqui. Que aí sobra para mim, porque aí vai lá consolar lá a família que estava esperando a vitória do Serginho. E esses 3 ou 7, eu não vou lembrar, o que aconteceu com eles? A igreja quase que queimou eles no espeto, cara. Porque o Serginho morreu por culpa de vocês. Vocês devem ter comido algum dadinho, deve ter beliscado alguma pururuca. Quebrou o jejum, a culpa é de vocês. Esses caras nunca mais têm lugar nenhum dentro da igreja. Acabou, você detonou com os caras. Porque ele recebeu a revelação que Deus tinha determinado que faria, no caso do Serginho, dessa forma. E o cara já era, eu até cito aqui, porque não sei o que aconteceu, mas Rogério de Ogum, já ouviu falar do Rogério de Ogum? Era pai de santo, era bruxo, não sei o que, se converteu, tal. Foi esse cara que fez isso aí. Tá? Então, mas dentro da igreja, né, pentecostal, é o testemunho. Pô, o cara muda. Então, oração da fé. Eles desprezam o ensino bíblico e a disposição da humildade do servo de Deus. Jesus traz ensino que aquele que se achega diante de Deus achando que é muita coisa, vai para casa, né, justificado. Quis se aparecer? Pronto, se apareceu. Mas aquele que se chega, Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Jesus diz, esse foi justificado para casa. A postura da humildade, a postura do rogar, do suplicar, do clamar, sempre é enfatizado nas Escrituras. Afinal de contas, nós estamos lidando com Deus soberano e nós somos carentes desse Deus. Então você chega nessas igrejas, e agora nós vamos levantar um clamor aqui, nós vamos declarar em nome de Jesus, vai acontecer. Senhor, nós repreendemos, nós decretamos, nós exigimos, nós determinamos, nós reivindicamos. Para, o cara começou com esse tipo de oração, pode parar. E sabe qual que é o problema? Dentro da igreja presbiteriana tem um monte de pastor que faz isso.
Aí você pega os presbiterianos xoxo, você fala, nossa, esse pastor tem uma oração poderosa, né? Não, ele tem uma oratória poderosa. Uma ludibriação poderosa. É diferente. A oração parte do princípio que você já está clamando a um Deus que é soberano e que você está impotente diante daquela situação. Como que você pode chegar diante desse Deus e falar, Senhor, eu determino. Deixa eu ensinar as crianças agora. Imagine, vê se você vai aceitar essa, Mil. Aldri, vê se você vai aceitar essa aqui. Dai. Vamos ver se você está de acordo. Então, Alain, Paulinho, Pedro, Luísa, né? São os maiorzinhos aí que estão conosco. O Luca ainda não vai entender. Vocês vão chegar em casa, vocês vão falar assim para papai e para mamãe. Papai, mamãe, pensa naquilo que você mais quer da vida. O que você queria ganhar de presente? Um videogame novo, uma bicicleta, seja lá. Aí você vai chegar hoje, papai para mamãe, né? Vou lá para mamãe, vai chegar assim, mamãe, sim, bem assim, mamãe, eu determino que amanhã a senhora vá comprar tal coisa, aquilo que você quer. Eu exijo, eu reivindico, em o nome de Jesus. Será que seu pai vai aceitar isso, Pedrão? A mãe vai aceitar essa conversa? Ela vai te dar um pé na orelha, fala a verdade. Ah, moleque, respeita a sua mãe, só. Não é assim? Agora, por que Deus aceitaria esse negócio na boa? Você aceitaria, Mil? Não. Você aceitaria, Aldo? Não. Aceitaria, Dai? De jeito nenhum. Ninguém aceitaria um negócio desse. Só que o pastor ensina que você tem que fazer isso com Deus. Ponta o dedão na cara dele e exige. Isso é confissão positiva. Oração da fé. Eles dão um nome bonitinho para uma prática rebelde. E aí você tem, irmãos, ó, uma infinidade de textos bíblicos, né? João 14, Mateus 7, Atos 12, Efésios, Colossenses, Tiago, João, sobre essa postura de oração, do temor, da humildade. Você tem outros exemplos em Jesus, né? Em João, capítulo 4, 5, João 6, João 7, Mateus 6, a própria oração que ele nos ensina, a oração do Pai Nosso, né? Demonstra essa humildade, seja feita a tua vontade, essa ideia da humildade, de buscar a presença de Deus, de derramar, sim, o seu desejo, de derramar a sua vontade. O próprio exemplo de Cristo, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ué, quem está certo? Neopentecostalismo ou Jesus? Claro, Jesus, é claro. Tá bom? Irmãos, para a gente caminhar aí para o final, outra crença deles, a libertação, que nós também já mencionamos. A obra de Jesus Cristo não foi suficiente na cruz para libertar os seus. Por isso, culto de libertação, campanhas, votos, correntes são necessárias para a verdadeira libertação. Como desdobramento dessa prática, nós encontramos a doutrina sobre os crentes endemoniados, que eu já disse aqui que é impossível. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é de Deus o protege, o maligno não lhe toca. Não existe, é incompatível, né? Um crente possesso. Aí você vai, mas e Saul? Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nos crentes, ele vinha sobre os crentes e saía. Novo Testamento, o Espírito Santo habita nos crentes. O verdadeiro crente, ele é morada do Espírito Santo. Não cabe essa possibilidade, tá bom? Ah, pastor, mas eu conheci o membro da igreja, não sei o que foi endemoniado lá, chegou uma vazão, de duas uma. Ou o cara nunca foi crente, ou não era endemoniado. O cara foi induzido aquilo, um processo psicológico, emocional. Mas se o cara é crente,
não tem endemoniamento. E se o cara é crente, ficou endemoniado, pode ser um problema de saúde, ou pode ser qualquer uma outra situação de indução lá, que o cara emocionalmente estava tão abalado que acabou chegando e tal. Eu já passei por algumas não, várias experiências relacionadas à chamada possessão demoníaca. Algumas delas eu resolvi no beliscão. No beliscão, pastor? No beliscão. O Espírito Santo te dá o discernimento, você vê que aquilo lá não é possessão demoníaca. Aí você belisca o cara grita, você fala, vai, levanta, para de palhaçada. 3 vezes aconteceu isso. Mas você está lá, orando, tal. O cara, peraí, tá estranho esse negócio. Dá um beliscãozinho, o diabo não se incomoda com o beliscão, agora o homem sim. Teve um tão somente, era uma moça, ela tinha caído em pecado, com um homem casado, chegou na igreja cheia de culpa, e aí, até para ter o referendar da igreja, que ia, consequentemente, descobrir o pecado dela, para depois falar assim, não, mas eu pequei porque eu estava sob influência de Satanás. Sabe aquela coisa? Então ela produziu uma possessão, levaram ela para a sala, e me chamaram. Eu era o seminarista na época, passou para não perder lá o estudo, o culto que estava fazendo. Então o pastor continuou pregando e eu fui, junto com 2, 3 presbíteros, mais umas irmãs. E aí começamos, orar, tal, não sei o quê. Eu sentia que eu tocava nela, ela... As irmãs vinham, oravam, tal, aí ela acolhia nas irmãs. Esse trem está errado. Eu falei, para de orar. Ela no chão, agachei pertinho dela, falei no ouvido dela, chamei ela pelo nome, conhecia, sabia da história, já tinha acompanhado alguns aconselhamentos. E aí comecei a falar a história para ela no ouvidinho dela. Fulana, acontecendo assim, assim, assado. Você aprontou, né? Mas se você se arrepender, Deus te perdoa. Ela começou a chorar. Começou a chorar. Falei, levanta, vem cá, eu quero te dar um abraço. Ela levantou, deu um abraço. Todo mundo ficou assim. Era possessão. Teve outro caso, trabalhando com recuperação de homossexuais. Sei que hoje falar isso aqui, mas o padrão bíblico, homem é homem, mulher é mulher. Tá? Biologicamente falando, o padrão bíblico falando é isso. E eu trabalhei com recuperação de pessoas que tinham tendências homossexuais e práticas homossexuais. E todas elas eram situações aprendidas. Tá? Não é desvio psicológico, não é doença, não, é aprendizado. Ou por uma questão de abuso, então foi a forma que ela aprendeu, viver daquela forma, que ela foi abusada, e tararara, ou uma situação para benefício. Né? No caso desse, eu tratei tanto com meninos quanto com meninas. No caso desse rapaz, o sonho da mãe era ter uma filha. E aí, quando ele nasceu, foi uma frustração para a mãe, e a mãe tratou desse moleque a vida inteira como se fosse menina. Né? E aí, para ele receber as recompensas da família, ele tinha que agir de acordo com o desejo da mãe. E aí ele foi aprendendo aquilo e acabou depois, aí entra o próprio pecado mesmo, né, e conduziu. E aí nesse trabalho ele começou a ser discipulado, nós tínhamos encontros diários, né, ensinando, confrontando, tratando de questões de traumas e tudo mais, dentro da perspectiva bíblica. E ele já estava bem, já estava vestindo igual homem, já tinha deixado o bigodinho crescer. Só que ele encontrou um ex-namorado. Passou lá alguns meses, encontrou um ex-namorado. Aí ele teve uma recaída. E aí, naquele dia, inclusive, ele chegou atrasado na escola dominical. E ele entrou na sala e eu o repreendi porque ele chegou atrasado. Porque uma das questões que a gente trabalhava é que o cara tinha que estar lá antes, meia hora antes, para a gente estar orando. E eu repreendi ele, aí ele ficou mais envergonhado ainda pela minha repreensão.
pediu para sair da sala. Posso ir no banheiro? Tá, posso. Não deu 5 minutos, os diáconos vieram me chamar que o fulano estava endemoniado lá no ambiente da igreja. Aí eu pedi licença, era na escola dominical, era uma classe específica que eu tinha, saí da classe, tal, fui lá. Isso, os presbíteros já em cima, nego pulando, aquele carnaval inteiro. Aí eu cheguei e tal, pedi licença para os irmãos, pedi licença para os presbíteros. Eu posso falar com ele? Não, está endemoniado. Calma. A mesma coisa. Aí eu dei uma beliscadinha nele, ele gritou. Deitei no chão de novo. Anderson, me perdoa. Me perdoa. Eu chamei sua atenção lá na sala. Eu não sei o que aconteceu contigo. Mas seja lá o que aconteceu, Deus está pronto a te perdoar. E nós vamos recomeçar juntos. Aí ele começou a chorar. Aí levantou, aí foi sentar e falou, eu encontrei o fulano, ex-namorada, pipipi, papapá. Passei a noite com ele, por isso que eu cheguei atrasado. Tal, estou envergonhado, aí você recomeça todo o processo novamente. Então, a maioria das vezes essa questão da libertação, irmãos, é uma situação que é induzida para as pessoas. Né? A pessoa te conduz porque, pastor, tudo dá certo na vida do crente? Não, meu amigo, todo crente tem dificuldade. Então, ao invés de enfatizar o problema propriamente, é mais fácil você jogar isso na culpa de Satanás. Né? E te dar um processo que é fora da mudança. Ó, se você cumprir rigorosamente a campanha tal, mesmo que você não mude de vida, vai dar certo. Não existe isso. A Bíblia diz que é mudança de vida que vai gerar, mudança de conhecimento vai gerar mudança de vida, mudança de prática. Então, se Jesus realmente é poderoso para nos libertar, esse é o foco. E, infelizmente, a igreja neopentecostal, ela despreza isso. Conhecereis a verdade vos libertará, e tantos outros textos aí que apontam para a nova criatura em Cristo Jesus pelo poder do próprio Senhor. Nós vamos parando por aqui. Semana que vem, se Deus permitir, aí a gente vai tratar de um assunto que é um pouquinho mais... leva um pouquinho mais de tempo, que é a perspectiva da salvação para os neopentecostais. Porque aí eu quero referendar propriamente, não é só simplesmente práticas, que é mais fácil você confrontar, mas é uma questão mais doutrinária, mais teológica, e vai exigir aí mais um pouquinho de tempo. E aí, se Deus quiser, a semana que vem a gente fecha essa sequência dos neopentecostais.